calor específico, ele vai ser maior, ok? Porque eu preciso de mais calor para mudar a temperatura daquele corpo. 1 grama daquela substância ali, ok? A variação da temperatura, gente. O que é a variação da temperatura? A variação da temperatura é quanto maior a variação da temperatura requerida, maior a quantidade de calor. Se eu quero uma temperatura maior, mais calor, eu vou ter que aplicar naquele corpo para que a temperatura mude, ok? Aí aqui nós temos uma equação, a equação do calor sensível. O calor sensível depende da massa, do calor específico e da variação da temperatura. Esse ΔT a gente já aprendeu, que é a variação da temperatura. Como assim, professora? É a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? O calor específico é sempre dado em calorias, ok? Se for dado em joule, então, ó, calorias por grama. Se for em joule, eu tenho que colocar em quilos, ok? Então, tem que prestar atenção nos dados do problema. O exemplo 1. Qual seria a quantidade de energia necessária para aquecer 500 gramas de água de 20 até 80 graus Celsius? Então, ele quer saber qual a quantidade de energia que eu preciso para pegar 500 gramas de água, meio quilo de água, tá? Mudar de 20 e subir essa temperatura para 80. E aí ele me deu o calor específico. Geralmente o calor específico ele é dado nos problemas. Assim, no início, tá? Ele é dado, não vai precisar decorar todos os valores, não. Eu vou pegar a equação e vou aplicar. Olha só, ele me deu a massa, então eu vou colocar aqui, ó, massa vezes o calor específico, ele também me deu, e a variação de temperatura, 80 menos 20. O que é variação de temperatura? É sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa conta aqui, primeiro eu faço a conta que está dentro do parêntese e depois eu multiplico. Eu tenho aqui 30.000 calorias, que são necessárias para eu aumentar a temperatura de 20 a 80 graus em meio quilo de água. Agora, se eu for dar em quilocalorias, eu divido isso aqui por 1.000, ok? O segundo problema, ele dá aqui um valor, só que ele deu em quilo. Eu tenho que transformar isso aqui para gramas, ok? Qual seria a quantidade de calor sensível necessária para crescer uma barra de ferro de 2 quilos? Eu transformo isso aqui para gramas, vai dar 2.000 gramas, de 20 para 200, ok? Então, aqui é a variação de temperatura. Me deu o calor específico do ferro, que ele falou de uma barra, né? Uma barra de ferro, ele me deu o calor específico. Eu pego a equação e aplico esses valores, ok? Sempre lembrando, ó, a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, ok? Fazendo a conta, eu vou chegar numa quantidade, né? A quantidade de calor sensível que eu preciso é de 42.840, ok? Ou, se eu multiplicar isso daqui por 1.000, né? Para colocar 34 quilocalorias, ok? Por último, nós temos o calor latente. Já falamos do calor específico, falamos do calor sensível, vamos falar do calor latente. O que é o calor latente? É a quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância, uma unidade de massa, deve receber, ok? Ou ceder para que ela mude de fase. Então, o calor latente tem a ver com a mudança de fase, o calor sensível tem a ver com aumento de temperatura, ok? Então, ó, durante as mudanças de estado físico, a energia térmica que as substâncias recebem ou cedem, elas vão reorganizar suas estruturas das partículas que formam a matéria, ok? Enquanto sua temperatura permanece constante. Nesse caso, dizemos que uma substância está trocando calor latente com outro corpo, ok? Então, olha só, quando ele fala que a temperatura, que a substância está trocando calor latente, significa que quando ela cede ou ela recebe calor. Então, ela está trocando calor latente, seja para ceder ou para receber, ok? Vamos supor, um cubo de gelo, ele está numa temperatura de 0 graus.
para ele mudar de fase para o estado líquido, ele está recebendo calor do meio, ok? E o meio está cedendo calor para ele. Então, eles estão trocando, ok? O meio está trocando calor latente, eles estão trocando calor aí, no caso, o meio está cedendo calor para ele, ok? Olha só, pessoal, vamos analisar esse gráfico aqui. É um gráfico de curva de aquecimento de um cubo de gelo. Eu tenho um cubo de gelo aqui numa temperatura de menos 80 graus Celsius. A temperatura aqui está sendo dada em graus Celsius, certo? A temperatura começa a aumentar e a temperatura começa a subir, né? Aquecimento do gelo. Reparem aqui que a temperatura que ele chega é de 0 graus nesse ponto B, ok? Então, vai subindo lentamente até atingir o ponto B, que é de 0 graus. Essa temperatura de 0 grau é a temperatura de fusão da água. O que é isso? É quando a água passa de um estado para outro, ok? Ela passa do estado sólido e começa a passar por estado líquido. Então, olha só, somente ao atingir essa temperatura, o gelo começa a derreter. Então, só quando atinge 0 grau. Mas, observem que o gráfico permanece constante aqui. Enquanto tiver a temperatura, né? Enquanto tiver uma pedrinha bem pequenininha de gelo, a temperatura não vai mudar, ok? Então, ela só vai mudar quando a última parte do gelo derreter. Aí a temperatura volta a se elevar. A água, né, que era gelo, agora passou a ser água. A água continua sendo aquecida. Olha só, aqueceu, aqueceu. Quando ela chega na temperatura de 100 graus Celsius, ela muda de estado, olha só. Ela passa do estado líquido para o estado de vaporização, ok? No caso aqui, vai ser uma evaporação. Ok? O que vai acontecer? Chegando aqui no ponto D, a temperatura vai permanecer constante. Ela aqui começou a evaporar e ela vai continuar evaporando. Enquanto tiver a última gotinha de água aqui, a temperatura não volta a subir. Ela vai permanecer nos 100 graus Celsius. Ok? Só vai voltar a subir quando toda a água que tiver aqui passar para um outro estágio. Ok? Para o estado gasoso. Todas as moléculas que estão aqui mudar de fase. Olha só, pessoal, esse esquema aqui, o que ele diz pra gente? Ele diz o seguinte, que quando uma substância está do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa mudança de fase é fusão, ok? Do estado líquido para o gasoso é vaporização. Do sólido para o gasoso, sublimação. Nesses 3 casos, esses sistemas aqui, eles absorvem energia em forma de calor latente. Por quê? Latente, porque está mudando de fase, ok? Nesses 2 casos aqui, do gasoso para o líquido, o nome é condensação. Do gasoso para o sólido, a ressublimação, que é o contrário aqui da sublimação, ok? Nesse caso, do gasoso para o líquido ou do gasoso para o sólido, ele perde energia, ok? Então, nesses 2 casos, ele perde energia em forma de calor latente, ok? Então, a gente falou do calor latente, né? E o calor latente, ele depende do quê? Depende de 2 coisas. Ele depende da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior será a quantidade de calor para modificar a estrutura e fazer com que esse corpo mude de fase. E o calor latente também, ele vai depender do material. Cada material tem uma estrutura precisando de mais calor para mudar de fase, ok? Ou mais ou menos calor para mudar de fase. Quando a gente quer calcular o calor latente, eu vou usar essa expressão aqui, essa equação, que é igual a M vezes L, que é a quantidade de calor latente recebido, pode ser dado em caloria ou joule, ok? Lembrando que pelo sistema internacional é caloria, ok? Quando o maior for o calor latente,
o corpo ele funde ou vaporiza. Então, quanto mais calor ele precisar, ele vai mudar, né, de fase. Ou, né, vai passar pela fusão ou pela vaporização. E quando esse calor latente for menor que zero, ele se solidifica ou condensa, ok? M vai ser a massa da substância, que é dada em gramas ou quilo, né? Gramas pelo Sistema Internacional. E L é o calor específico da substância, que geralmente é dado no problema, ok? Então, temos dois problemas bem simples aqui, onde a gente vai pegar a equação do calor latente e aplicar esses valores diretamente nessa equação. É muito simples. Olha só, qual seria a quantidade de energia necessária para derreter? Então, derreter é mudar de fase. Então, se eu estou falando em mudar de fase, eu estou falando em calor latente. Então, eu preciso aplicar a equação do calor latente. Para derreter 500 gramas de gelo, ele está numa temperatura de 0 grau, né? Sabendo que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação que foi dada no slide anterior, tá? E aplicar esses valores diretamente nela. Eu quero saber a quantidade de calor que eu preciso para derreter 500 gramas de gelo, que está numa temperatura de 0 graus. Então, eu vou pegar 500, que é a massa, e o calor específico, que geralmente é dado, ok? Esses valores, e apliquei aqui. Quando eu fiz a conta, eu encontrei 40.000 calorias, ou multiplicando por 1.000, 40 quilocal, ok? Bem simples. O exemplo 2, ele fala o seguinte: qual a quantidade de calor necessária para que 100 gramas de água vaporize? Então, ele passe do estado líquido para o estado de vapor. Então, eu estou falando de calor latente, sabendo que o calor latente de vaporização da água é igual a 540 calorias por grama. Vou pegar a equação e vou aplicar esses valores diretamente, bem simples. 1.000 gramas vezes o calor específico, ok? Que é o calor latente aqui de vaporização, que foi dado, 540, fiz a conta, 540.000 calorias. Se você não quiser colocar esse tanto de zero, multiplica por 1.000, 540 quilocal, ok? Bom, pessoal, aqui a gente finaliza essa matéria, ok? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa a gente vai tirar as dúvidas lá no site do Teams, ok? Até logo!